Bem-vindos à sabatina com os candidatos à Prefeitura de Maceió, realizada pelo Extra Alagoas. Hoje recebemos Lenilda Luna, jornalista, mãe, militante social e candidata pelo Partido Unidade Popular. A sabatina irá contar com a participação do jornalista Wadson Regis, do portal de notícias al1.com.br. Sou José Fernando Martins. Lenilda e Wadson, muito obrigado por aceitarem a nossa conversa. Olá, Fernando. Lenilda. Boa noite, muito obrigada também pelo convite para nós da Unidade Popular. É muito importante ter esse espaço para discutir nossas ideias, já que somos um partido recente, menos de 5 anos, e que temos muito a divulgar e pouco espaço, poucos recursos. Então, todos os espaços democráticos que se abrem para nós são muito importantes. Agradeço a vocês por essa oportunidade. Lenilda, é o seguinte, a primeira pergunta seria a respeito da sua campanha. Quais são as principais reivindicações que a candidata ouve da população durante a conversa com os eleitores? Olha, José Fernando Martins, é mais conhecido como Martins. A gente escuta de tudo nas ruas, mas principalmente o que a gente vê nas propagandas eleitorais aí dos candidatos com mais recursos, com equipes e tal, é que eles falam muitas verdades um sobre o outro e poucas sobre si mesmo, né? Então, se a gente assistir a propaganda deles nesse sentido, no que eles pesquisam e divulgam sobre o outro, fazendo críticas, e menos sobre o que eles mentem sobre si mesmos, a gente entende mais o que está acontecendo. E é isso que a gente está vendo nas ruas. Praças que são colocadas na propaganda eleitoral como verdejantes e maravilhosas, e quando você vai até lá, eu fui em uma dessas praças, a situação está terrível, quantidades de vagas em hospitais que, na verdade, são imóveis comprados, mas isso não faz um hospital que vai ter vaga para atendimento, pessoal médico qualificado, servidor público, para atender as pessoas. Então, a gente tem ouvido muitas queixas. Hoje mesmo eu estava no CEPA, e ouvi de uma pessoa que trabalha lá que a realocação que foi feita de pelo menos 18 unidades escolares que foram atingidas ali pela subsidência, por essa mineração da Braskem, e essas pessoas foram para outros bairros, elas ainda não conseguiram se reorganizar em vários setores, e a educação é um deles. Elas não conseguiram ainda, muitas delas, colocar os filhos em outras escolas, porque a parte alta da cidade já tem escolas aí superlotadas que não estão absorvendo esse novo público que chega preocupado, desesperado. Então, são aí em torno de pelo menos 7 mil estudantes, crianças, muitas dessas pessoas aí, desse público, que ficou sem escola, Então, muita questão que nos preocupa, e nos preocupa também a questão de colocar recursos públicos, e isso tem sido tanto no estado quanto no município, em terceirizações. Então, ao invés de você fazer concurso, contratar servidor qualificado, que vai ter uma carreira, que vai se dedicar, você coloca um PSS, você faz um vínculo precário, que aquela pessoa fica assim, sentindo como emprego temporário, e que ela deve ao político que a empregou, e não ao Estado, não ao público, à sociedade. Porque quando a gente é servidor público de carreira, e eu sou, independente de quem for o gestor da ocasião, você tem os seus procedimentos, seu trabalho, sua qualificação, o investimento que você faz na sua profissão, no seu aprendizado permanente, você trabalha para a sociedade. O gestor que está ali, ele modifica um pouco algumas questões da política, mas o que é programa daquele órgão, você, que é programa de Estado, você já sabe como fazer e você faz. É isso assim que a gente vê o serviço público funcionando com qualidade. E não é o que estamos vendo nem no governo de Alagoas, nem na prefeitura, muito menos. Wadson? Olha, Fernando, a Lenilda, minha colega jornalista, eu conheço há bastante tempo, ela representa
é a única candidatura, inclusive, que nós temos, aliás, que o macioense tem, como uma candidatura realmente de luta, né? É uma candidatura que tem como base a defesa, principalmente, dos direitos humanos. E eu pergunto agora o seguinte, dentro do seu programa de governo, eu estava dando uma lida, tem muita coisa sobre agricultura e agricultura familiar. Mas o senhor comporta em que partes esse seu plano de governo para a agricultura familiar, por exemplo? Watson, a gente ainda tem muita área rural aqui em Maceió, principalmente ali na parte alta, né, ali por trás do Estáquio Gomes, entre o Estáquio Gomes e o Benedito Benson, onde estão construindo muitas áreas de conjuntos que ficam lá isoladas, né, colocar muitos condomínios populares lá longe, sem adequada infraestrutura de transporte, escola, posto de saúde. Aquela área ainda tem muito espaço para fazer hortas comunitárias, para fazer produção de hortaliças, porque isso ajuda no programa de combate à fome e também contribui para a economia popular, que é essa que a gente se dedica, por causa da nossa vocação militante mesmo, como você disse. A gente tem uma escolha no nosso programa de governo. É claro que um governador, um gestor, um prefeito, uma prefeita, eles estão administrando uma gestão para toda a sociedade. Mas quem é a maioria da sociedade? Né? A maioria da sociedade é um povo empobrecido aqui em Maceió. Então, a gente tem uma linha de Maceió com carros, com Audi, com mansões à beira-mar, tal, que são pequenas ilhas de muita riqueza, mas a gente tem uma maioria da cidade muito empobrecida, cada vez mais expulsa lá para a periferia, sem condições de pagar aluguéis. Então, qual é a nossa escolha? Nossa escolha prioritária é, primeiro, temos que combater a fome, né? Porque 1 em cada 4 macioenses passando fome não é uma coisa que se possa admitir. Então, temos que combater a fome e temos que fazer girar a economia popular, a economia que gira no bairro, né, das pessoas que têm pequenos e médios negócios. Fazer hortas populares, hortas comunitárias, investir nas mercearias do bairro, na compra de merenda escolar, no bairro onde a escola está, tudo isso contribui bastante para poder enfrentar a fome e gerar a economia de baixa renda, né? Esses pequenos e médios negócios que a gente quer estimular. Então, tem área também ali na parte do Benedito Bentes, que vai para Guaxuma. Ali naquela rota tem muitos pequenos sítios que, inclusive, produzem mel, produzem bastante, assim, alguma agricultura. A gente tem área ainda de agricultável em Maceió que pode ajudar a abastecer nossa merenda escolar de produtos baratos de boa qualidade. Mas o desafio ali, Fernando, populares também. O desafio ali, Fernando, e Lenildo, é o seguinte: aquela área que você está falando, ela realmente tem muita área ainda para ser construída, mas está existindo uma Maceió horizontal ali em cima, né? Enquanto aqui embaixo estão derrubando prédios para construir outros prédios menores para construir as torres, lá em cima, nessa área que você está falando, estão sendo construídos vários conjuntos habitacionais de casas, né? Então, o Maceió não pode crescer para frente ali na praia porque você tem o mar. Para a direita ali no Pontal, você só vai até a ponte, né? Para a esquerda ali em Guaxuma, o plano diretor está sendo remodelado agora. Então, a única forma que Maceió tem para crescer de maneira vertical ou horizontal, como você está falando, é justamente onde você quer implantar essas hortas. O seu planejamento, o seu plano, ele, obviamente, ele é salutar e é viável, claro. Viável do ponto de vista de propostas, mas pelo que o mercado imobiliário tem feito ultimamente, criar a horta lá em cima, eu acho que não vai acontecer porque as empresas já estão todas loteadas para construir casas e apartamentos nessas áreas. Mas ainda tem muito imóvel e muita área que a gente pode fazer esse levantamento, Watson, porque, por exemplo, o centro da cidade, que é um local super populoso, cheio de imóveis, ao qual fez um levantamento e tem 800 imóveis abandonados. 800 é um levantamento da Universidade Federal de Alagoas, da área de urbanismo. Então, não adianta também encher a Maceió naquela área, onde até existe ainda uma parte de canaviais. Não adianta empurrar o povo para fora da cidade se você tem prédios ocupados bem no centro.
A gente também pode revitalizar o centro de Maceió, assim como podemos revitalizar outras áreas para conjuntos habitacionais, onde as pessoas possam morar com mais tranquilidade e ter infraestrutura de transporte coletivo, municipalizado e gratuito, que é o que a gente também defende, porque os trabalhadores não estão podendo sair nem para seu trabalho com qualidade, né? Chegam já exaustos, porque se você ficar aqui na orla de Maceió, bem cedinho de manhã, você vê quantos ônibus chegam despejando pessoas que vêm lá da periferia, que já chegam cansadas, horas dentro do ônibus apertado e lotado, para trabalhar ali como empregado doméstico, porteiro e outras atividades na orla de Maceió. Não adianta ficar empurrando a população de Maceió trabalhadora também toda lá para o alto. Muita gente nem em Maceió mora mais, né? Mora em Rio Largo, mora em Satuba, mora em Marechal Deodoro e vem trabalhar em Maceió. Então tem que ter um reordenamento que a gente vai fazer com planejamento urbanístico, porque nós temos na Universidade Federal, em outras universidades, de suporte de planejamento urbano, né? Tem um grupo que se chama BR Cidades, que é o pessoal que milita nessa área, milita no sentido de defender habitações populares e um urbanismo de cunho social, que defende a cidade para as pessoas e não a cidade só para os empreendimentos, mas garantindo o direito de quem vive na cidade também poder desfrutar dos espaços coletivos. Então, a gente pensa nisso, né? Inclusive em leis que foram colocadas para favorecer a habitação de cunho popular, para que as pessoas pobres, trabalhadoras, tenham direito a morar com qualidade, não serem empurradas lá para um lugar que ninguém vê. Candidata, Maceió tem um grande apelo turístico e que gira a nossa economia devido às nossas belezas naturais. Em contraponto, nós temos um riacho, que é nosso Tietê, né? O Riacho Salgadinho. Nós temos empreendimentos que estão desmatando, destruindo reservas da nossa orla. E eu gostaria, quais são as soluções que a senhora prevê para valorizar o meio ambiente da capital? Pois é, Martins, veja só. Maceió tem esse apelo turístico. É claro que a gente tem culinária, a gente tem história também, tem muitos outros aspectos do turismo que precisam ser explorados, né? Tem patrimônio cultural, histórico, mas o que atrai o turista para Maceió é principalmente a beleza das nossas praias. E como é que a gente cuida disso? Mal, muito mal, né? Porque a gente tem visto aí esse Riacho Salgadinho, esses projetos grandiosos para despoluir o Salgadinho, eles acontecem desde quando? Desde a década de 90. Já se prometia, já vinham recursos para despoluição, o Salgadinho vai ficar limpo e tal, e a gente não vê nada, né? Chegaram casas, imóveis ali do Ministério das Cidades investiu, mas chegou muito recurso para aqueles apartamentos que tiraram uma parte da população das áreas mais de risco do Salgadinho. Eu acompanhei isso como repórter, mas efetivamente a despoluição do Salgadinho, nada, porque a despoluição ela tem que ser coordenada por toda a cidade. O Salgadinho nasce lá em cima. Ele vai recebendo dejetos de várias linhas aí, de várias correntes de água. Então tem que ser um trabalho coordenado por toda a cidade, que vai exigir muito dos ambientalistas, dos engenheiros, né, da área ambiental, que possam coordenar um projeto efetivo. Tem condições de despoluir? Tem. Tem vários exemplos que a gente vê em cidades até utilizando vegetação própria que filtra essas correntes de água. Tem várias formas, né, de conter a poluição e de despoluir. Só que, efetivamente, esses recursos têm vindo e não são utilizados da forma correta. A gente só pode dizer isso, porque você não vê o resultado. E, para piorar, tem vários outros crimes ambientais que não estão sendo devidamente apurados aqui em Maceió.
eu vi nas redes sociais pessoas filmando e divulgando, por exemplo, aqueles caminhões tanques com dejetos, esgoto, indo lá para a parte de baixo da cidade, para a Vila Brejal, por ali, naqueles canais que vão desaguar na Laguna Mundaú, despejando aquele esgoto ali sem nenhum tratamento. Assim como a gente sabe que na orla de Maceió tem ligações clandestinas de esgoto não tratado direto nas galerias de águas pluviais que vão dar na praia. Então a gente tem uma falta de balneabilidade nas praias da Ponta Verde, da Pajuçara, da Jatiuca, da Cruz das Almas, e na Laguna Mundaú também a morte do sururu. Quer dizer, a gente cuida muito mal do meio ambiente, a gente vai precisar de uma verdadeira participação popular, né, entrelaçar os braços para poder cuidar bem da nossa cidade. A unidade popular, ela aposta muito no orçamento participativo, nos conselhos populares. Como nós somos um partido construído por movimentos sociais que atuam em várias áreas, na moradia, no meio ambiente, no movimento estudantil, no movimento sindical, a gente vai apostar em fazer audiências públicas para juntos planejarmos como cuidar realmente, efetivamente, do meio ambiente da nossa cidade, para que tanto as praias sejam bonitas, como a gente possa voltar a ter sururu, que sustentava tantas famílias aqui em Maceió, né? As pessoas mais pobres, elas se sustentavam do sururu e vendiam sururu, elas tinham economia e sustento. Tiramos isso do nosso povo mais pobre. Então, tem muita coisa que precisa ser resolvida realmente, e não vai ser em 4 anos, não estou prometendo isso em 4 anos, porque não teria condições, mas teria que ser num planejamento a longo prazo, que tem que começar e ter direção certa. O que não pode é fazer muito marketing, como o João Henrique Caldas consegue fazer, e, né, isso também não fica atrás no governo do estado, mas principalmente o João Henrique Caldas é o rei do marketing quando você vai olhar a realidade. E ainda tem outra denúncia recente, hein, que a Neirivane fez mais, que já foi denunciada nos meios de comunicação desde o ano passado. O emissário submarino está com aquela sustentação precária, e os ambientalistas alertaram já tem quase 1 ano, que se aquilo não for cuidado, não for restaurado, não for feita uma manutenção, aquele emissário vai derrubar todo o esgoto no mar, na praia. Isso vai bater com as correntes da maré, vai bater longe. Então, sujar todas as nossas praias. Muitos alertas no meio ambiente, o meio ambiente está com o alerta ligado aqui em Maceió. Lenilda, você como jornalista, como sendo uma candidata de luta, que a gente conhece, no seu plano de governo, nas suas propostas, por exemplo, o que é que seria mais crítico para o gestor, seja ele qual for, ou você, que deveria cuidar com mais atenção a partir de janeiro de 2025? Eu acho... o que me preocupa aqui, e muito, o Adson falando bem claramente, são os indícios de superfaturamento em várias obras, né? Muitos indícios, por exemplo, esse Renato Salgadinho mesmo, que estava postado, se não me engano, em 80 milhões, sou meio ruim de gravar números, mas era isso, 80 milhões, nem terminou, aí já se pede um adicional e o orçamento mais que dobra, sem ter feito uma grande parte. Essa grama que foi plantada nas margens dali da praia, recebendo muita salinidade nas marés, e que a gente sabe que ela não se sustenta. Mas você passa lá e o que tem de carro-pipa, né? E a gente sabe que tem um contrato de carros-pipa. Então, são indícios que o Ministério Público e toda a população precisam colocar o olho. Vem muito dinheiro para Maceió. Agora, essa injeção de recursos de 1 bilhão e 700 milhões da Braskem. Como é que está sendo a transparência disso? Então, o princípio todo de uma gestão pública séria é o quê? É a transparência de dados para que as pessoas, para que toda a sociedade, os jornalistas possam abrir lá o portal da transparência, né, e saber quanto é que chegou, como é que está sendo gasto, como é que está sendo prestado contas. Sem você organizar isso,
você não consegue, vem muito dinheiro, mas escoa e você não sabe qual é o orçamento que efetivamente você tem para cuidar da cidade. Então, essa é uma das questões... É o papel de todos nós, mas o MP é que é encarregado disso também. Pois é, né? Agora, o MP tem que ser provocado. Se a sociedade não provoca, não denuncia, então fica lá, né? Não toma iniciativa. O MP geralmente atua quando provocado pela sociedade. Nós temos que provocar, nós temos que fazer ações civis públicas e denunciar, e eu falo isso como militante, independente de estar na gestão. É claro, Adson, que a gente sabe, e falando aqui com vocês, como jornalista e como militante, que as condições que eu tenho perante as outras candidaturas são mínimas, né? É uma candidatura realmente muito pobre a minha, tem muitas dificuldades até de conseguir garantir a participação da militância, porque é uma militância pobre, trabalhadora, que temos colegas que passam o dia como entregadores com uma bicicleta com aquele malote nas costas. Então, a nossa militância é muito pobre. E a gente sabe efetivamente as dificuldades que a gente tem para disputar realmente a gestão de Maceió, né, ser uma candidatura competitiva e ir para o segundo turno. Mas, como militante que sou, há muitos anos, e já vi muitas zebras, eu confio na vontade popular, porque quando as pessoas querem, não tem dinheiro, não tem milhões, não tem campanha milionária, né? As pessoas mudam a rota da política quando elas realmente tomam essa decisão, e é quase um contágio coletivo. Então, qual é o meu papel? Me apresentar, tá? Estou aqui, uma candidatura jornalista, mãe, que divide o tempo da militância. Estou licenciada da UFAL, mas não posso me licenciar de contribuir com o suporte para o meu filho autista universitário, não posso me licenciar de ser cuidadora da minha mãe, estou aqui na casa dela, porque eu divido com a minha mãe e com a minha tia quem fica com ela, e está sendo super difícil nessa campanha. Estou sobrecarregando elas um pouquinho, mas a gente divide, porque a minha mãe é uma pessoa ativa, tal, mas é idosa, não pode ficar sozinha. E essa sobrecarga é principalmente para as mulheres. Por que é tão difícil uma mulher na política, uma mulher se destacar como liderança? Eu quero que você me diga se algum candidato homem, antes de sair para a militância, tem que pensar se o filho conseguiu fazer o trabalho da faculdade, se a mãe tomou a insulina e está com tudo pronto, a medicação toda dividida para ela saber o que vai tomar em cada horário, e antes de sair tem que ver quem é que pode ficar com ela, porque não é seguro ela ficar sozinha. Nenhum homem se preocupa com isso, nenhum. Ele delega para alguma mulher da família esse cuidado e diz que vai para a rua e vai, nem se preocupa. Então ainda tem isso, sabe? Para uma candidatura como a minha, e a de Vânia, que é uma situação ainda mais difícil, porque é uma catadora de materiais recicláveis, nós temos que fazer malabarismos com a nossa realidade pessoal para nos tornarmos dirigentes partidários, militantes sociais. Mas o que nos motiva é que a gente sabe que sem essa participação as coisas não mudam. A gente reclama que é tudo igual, sempre os mesmos nomes, as mesmas famílias da oligarquia alagoana, mas se a gente não se apresenta com essa ousadia, com essa coragem, com o gosto que nós temos, não tentando parecer uma pessoa mais isso, mais aquilo, não somos mulheres trabalhadoras. Estou aqui falando com vocês depois de descer da passarela do CEPA, onde eu estava, com uma faixa lá dizendo Glauber fica, Arthur Lira fora, porque a gente acha que é muito mais importante ter no Congresso vários Glaubers Bragas do que um Arthur Lira, né, com o seu orçamento secreto. Então, aqui, descabelada, suada, porque desci da passarela, fiz algumas coisas correndo, ajudei minha mãe, me troquei aqui no quarto para falar com vocês. É a realidade de uma militante social, de uma trabalhadora, de uma candidatura pobre, é essa. Candidata, a senhora citou que é mãe de um filho autista. Tem alguma proposta, algum projeto para aprimorar a inclusão dos autistas na educação municipal? Temos proposta, porque é muito sério, e eu falo como mãe de autista mesmo, as dores de cabeça que eu tive.
é preciso levar a sério o suporte pedagógico para autistas e outros estudantes, crianças com deficiência. A gente não pode dizer que uma escola é inclusiva só porque abriu a vaga de matrícula, mas deixa lá essa criança tem condições de desenvolvimento, de integração, de inclusão, preparar a turma para receber, porque tem que combater o bullying, tem que combater o estranhamento, né? Então, tem que ter suporte pedagógico e concurso para pessoas que estejam habilitadas em educação inclusiva, educação para pessoas com deficiência, nas várias situações, podem ser crianças cegas, crianças surdas, crianças com deficiência física ou com essas questões neuropsicológicas, neuromotoras, e autismo, né, tá incluído aí nesse espectro. Então, a gente tem que incluir essas pessoas com um processo pedagógico que seja voltado para elas, né, com condição de fazer exercícios adaptados, para que elas se sintam, porque é uma coisa que meu filho sempre falava, eu não quero me sentir aquela pessoa que fica lá no cantinho e a professora, para não ter que se preocupar, passa de ano. Não, faz aí alguma coisinha. Não, eu quero me sentir produtivo dentro daquilo que eu tenho capacidade. Tem uma dificuldade de fala, mas consegue escrever bastante, vamos explorar essa capacidade, né, essa qualidade. É ao contrário, não consegue escrever, principalmente à mão, mas consegue desenvolver o pensamento quando é sabatinado, quando é colocado um roteiro para que ele possa fazer explanação. Então, a educação inclusiva, ela tem que ser específica para a situação de cada criança, né, voltada para essas particularidades, sempre com essa proposta de integrar, de desenvolver habilidades, de sociabilizar. E a gente tem projetos para ter, não assim, instituições separadas, né? Isso não é correto, você fazer um isolamento dessas crianças. Tem que ser dentro da própria instituição, integrando, porque quando a gente convive com uma pessoa com deficiência, não é só ela que é favorecida com a inclusão. As pessoas que a incluem, que estão dentro do padrão, né, elas aprendem também a conviver com diferenças e a descobrir potencialidades e a se relacionar com a diversidade, né? Somos muito diversos, as pessoas são diversas. E quanto mais a gente se relaciona bem com essa diversidade, mais toda a sociedade aprende. Toda a sociedade se torna mais tolerante e ajuda também numa cultura de paz, porque nós convivemos com muita discriminação e muito ódio, e isso faz mal a todos nós, a todo o tecido social. Então, como educadora, que também sou, mãe de atípica e jornalista, é com certeza uma prioridade para mim que a gente possa trabalhar de várias formas, né, essa plataforma de inclusão social nas escolas e na sociedade. É verdade, essa questão da educação inclusiva no Brasil é um problema na rede nacional, né, da educação pública. E como desafio, Lenilda, o Alagoas, Maceió, é a capital mais barata do Brasil no transporte público, na passagem. Agora, o candidato Rafael está dizendo que vai colocar, se eleito for, tarifa zero para Maceió. Como é que você avalia essa possibilidade de ser real e se isso faria parte também do seu plano de governo? Então, eu até tive a oportunidade de falar num desses debates que a gente tivemos sobre isso com ele, porque é possível sim subsidiar o transporte público, tem orçamento, tem condição para você subsidiar o transporte público, o transporte coletivo, que não é público, na verdade ele é privatizado, mas o transporte coletivo, ele é utilizado principalmente pela classe trabalhadora. Tem condição de ser tarifa zero agora. Não adianta ser na base do que foi feito na educação pública, na base de voucher, você colocando esse subsídio, esses recursos na mão da empresa privada. A gente não acredita nisso. Tem que ser municipalizado. Se é gestão de recurso público, tem que estar na mão da gestão pública com transparência e com controle social em todas as áreas, saúde, educação, mobilidade urbana também. Se você delega para a iniciativa privada o cuidado com um projeto social público, como é que você vai controlar a efetividade do que é gasto, do que é investido e a qualidade do serviço?
não vai, né? Então, se cobra muito alto e se oferece muito baixo. Essa é a realidade. É tipo a tarifa zero no domingo. Os ônibus desaparecem. Então, o que adianta ter tarifa zero se o pessoal do Rio quer vir para a praia e não encontra um bendito ônibus quando tem tarifa zero no domingo? Um ou outro. Então, a gente quer tarifa zero? Quer. Mas de uma empresa municipal com gestão de recursos públicos feitas pelo município. Assim funciona. Colocar dinheiro na mão de empresário para ele fazer a ação social não funciona, porque é da natureza de uma empresa privada, de acionistas de empresa privada, investir no que dá lucro e não investir em ações sociais. Não é? Essa é a natureza da gestão pública, não de uma empresa privada. Candidata, como está sendo a campanha de uma mulher feminista de esquerda em tempos de extrema-direita? Como está sendo o diálogo? Acredita que você esteja conseguindo furar a bolha? Olha, Fernando, eu tenho sido muito bem recebida onde eu vou, né? Essa questão, assim, medo eu nunca tive. Já fui repórter, já acompanhei várias situações, o Adson já encontrei muito aí em situações difíceis, a gente sobe, desce essas grotas, vai para a periferia. Eu nunca tive problemas com isso. Na verdade, enquanto repórter, às vezes que eu me senti ameaçada foi dentro de áreas de pessoas muito ricas e poderosas e dentro de órgãos públicos onde essas pessoas estavam, né? Então, a ameaça que eu tive aqui falando foi dentro de órgão público, dentro da Assembleia Legislativa, foi onde a gente sentiu mais preocupação com a segurança. Na periferia, não, né? Então, assim, eu moro no Benedito Bentes, na entrada do Benedito Bentes, ali no condomínio Central Park, e ando pela cidade inteira, sozinha muitas vezes, porque eu não estou o tempo todo acompanhada com os meus companheiros e companheiras do partido. Eu vou na feira, né? Eu vou em algum bairro da cidade, vou visitar a família, ando tranquilamente e não vejo essa extrema-direita me atacando. Pelo contrário, eu vejo assim, quando tem esse ataque de ódio coordenado, é nas redes sociais. E quando eu vou olhar e dar uma investigada, muitas vezes nem é de Maceió. É algum ataque coordenado, tipo, você coloca o link em grupos específicos, né, que tem muito isso nesses grupos de extrema-direita, você coloca o link lá e manda lhe atacarem. Eu já vi uma vez num grupo de game, inclusive, uma ação assim para atacar uma postagem minha. Assim, são coisas horríveis que colocam lá. Coisas também sem pé nem cabeça. Aí você relaxa, fica zen, não tenta responder, porque tem o outro lado da questão, né? As minhas postagens que mais viralizaram, que tiveram mais engajamento, que tiveram mais alcance para pessoas que não me conheciam, foram justamente aquelas que foram atacadas pelos haters, como diz. Então, às vezes, até sinto falta deles. Vou posto lá alguma coisa. Ai, gente, eles nem viram, nem atacaram aí para mandar para outras pessoas que não são do meu círculo, né? Deviam atacar lá, dizer que eu tenho cabelo branco, vovó. Eu estou dizendo os mais leves, né? Porque tem coisas aqui que eu nem leio e nem repetiria. Mas tem, mas não na rua, tá entendendo? Não quando eu vou na feira, quando eu vou no mercado. Não tem essa agressividade comigo. Tem, assim, essa de redes sociais que a gente aprende a conviver, porque é isso mesmo, né? O pessoal fica lá, aí gosta de dizer um monte de coisas que quando você chega na frente, como é que você falou o quê mesmo? Não. Se tivesse condição de estar frente a frente essa pessoa, às vezes, né, nem é uma pessoa tão cheia de ódio assim, é mais sei lá, uma mania da internet, né, de como é que é, o pessoal estava precisando agora do Ernesto para me ajudar com a linguagem de internet, mas assim, mais para engajamento, para criar confusão, para, sei lá, essa disputa que acontece nas redes sociais. Coisa do extremo. Lenildo, você morando ali no Benedito Bentes, a gente percebe que o município tem feito uma duplicação ali na Via Expressa.
né? Tem também a Rota do Mar. Mas ainda assim, quando eu saio aqui da parte baixa para subir, se for de 5 da tarde, entre 5 e 7 da noite, você percebe que o trânsito fecha. No seu plano de governo, qual é o planejamento de mobilidade urbana para melhorar aquele trânsito ali? O Adson, assim, não tem nenhuma cidade que resolva o problema de mobilidade urbana hoje só duplicando estradas. A gente teria que duplicar a estrada, construir mais estrada, e aí teria mais carro, mais carro, mais carro. O que é que resolve? É você investir no transporte coletivo, né? Eu não sei quantas matérias você fez, mas eu fiz várias, de um tal de um BRT que ia sair lá do aeroporto, ia descer até o centro da cidade. Eu nunca vi um vagão, nada, nem de VLT, nem de BRT, né? Para piorar, a gente ainda sofre com esse crime da Braskem, que fechou aquela linha que era muito boa, que você ia por Bebedouro, né? Usei muitas vezes quando a Durval de Góes Monteiro estava engarrafada. O que você fazia? Entrava na bomba do Gonzaga, pegava ali a Santa Amélia, ia direto até o centro da cidade. Agora a gente tem que subir na ladeira do Calmon e voltar para Fernandes Lima. O que é que resolve, né? Então a gente ainda teve todo esse problema de mobilidade impactada pelo crime da Braskem. Não dá para a gente resolver só abrindo outras estradas. É claro que vai precisar duplicar, mas isso só não resolve. Tem que ser um estímulo às pessoas a deixarem o carro na garagem durante a semana e irem no transporte coletivo. Mas é claro que a pessoa só vai no transporte coletivo se ele for de qualidade, né? Numa cidade grande como São Paulo, como é que ela sobreviveria sem metrô? Né? Só o rodízio de carros não daria conta. E a nossa cidade cresceu muito, Maceió cresceu muito. Então, a gente precisa de transportes, de um VLT que atravesse a cidade, né, e que seja rápido. Imagine, se você, mesmo com a mania que a gente tem, eu tenho também, meu filho pega ônibus, porque não tenho condição de levá-lo sempre. Mas eu ando muito de carro e gosto de dirigir. Mas se você conseguisse, num VLT ou num BRT, chegar no centro da cidade, saindo do Benedito Bentes, em 20 minutos, e no carro você leva 1 hora e meia, o que é que você iria escolher? Claro que você iria no transporte coletivo, mas para isso é preciso investir, né? E isso tem que ter muita engenharia, muito planejamento em transportes que sejam eficientes, confortáveis e de qualidade. Aí a gente consegue, porque só fazer a linha azul contribuiu um pouco para quem vai de ônibus, mas não ajuda, não resolve o problema. Candidata, a senhora citou novamente a Braskem. Uma vez eleita, a senhora já pensou em fazer alguma auditoria para saber sobre esses acordos da Braskem, de onde foi esse dinheiro, como foi gasto? Já chegou a pensar sobre isso? Está no nosso plano de governo, Martins, assim, tratar a Braskem como criminosa. A Braskem não é uma parceira da cidade. Ah, que bom, está ajudando a melhorar, está colocando recursos. A Braskem cometeu um crime grave, é colocado sempre, eu repito isso, porque a gente precisa, é quase um mantra, a gente precisa lembrar, é o maior crime socioambiental em andamento no mundo em uma área urbana. Nenhum crime como esse hoje, em nenhuma cidade, há um impacto tão grandioso como que a Braskem provocou aqui em Maceió, e que foi um impacto nos 5 bairros diretamente, mas que toda a cidade sofreu as consequências disso. Então, a gente não pode tratar essa empresa como se ela, desculpe, foi um deslize. Não, sabe, a empresa sabia do risco. Ela sabia, pelo menos, que tem, assim, documentado, pelo menos desde 1992. Eu creio que vocês acompanharam um pouco a CPI da Braskem, e quando isso aconteceu, eu comecei a pesquisar também para fazer as matérias que eu faço lá na UFAL, conversar com especialistas, e o professor Abel Galindo, que foi uma das pessoas, né, esse homem tem que ter uma medalha de honra ao mérito, porque foi ele o primeiro a apontar a Braskem como culpada daqueles tremores. A Braskem ainda tentou colocar que ajudaria a cidade com engenheiros, trazendo pessoas para explicar esses tremores e que talvez fossem placas tectônicas. Quer dizer, se tentou
vendeu uma narrativa mentirosa de que aquilo não tinha ligação com a mineração. E foi preciso o professor Abel Galindo mostrar, e a imprensa teve um papel importante também, denunciar que aquela subsidência, ela estava justamente onde estavam os poços, não é nem poço, são enormes cavernas que foram escavadas pela Braskem para tirar sal, sem resguardar a distância entre as paredes delas e sem se preocupar com o alargamento do diâmetro. Quer dizer, essas cavernas se fundiram e ficaram sem sustentação. É isso que aconteceu. E isso foi aleatório, aquele monte de engenheiro de Minas não sabia que aquilo poderia acontecer, sabia, mas correram risco visando, como sempre, lucro, né? E tentando ver se podia... Na verdade, o maior crime ali é o excesso de mentiras que há até agora, porque eu tenho 2 amigos que têm casas ali em Bebedouro, que eles foram colocados para fora, e na casa deles está sendo construída uma UPA. Eu não sei como é que você expulsa uma família, paga uma indenização, pagou tal, e dizendo que aquilo é um lugar que ameaça, e vão construir uma UPA da casa daquela pessoa. Então a mentira ela é tão letal quanto o crime que foi cometido com as famílias que foram colocadas de fora, por exemplo, naquele tempo do hospital Além do Pinheiro, sanatório. O Ramalho também, mas o sanatório tiraram os pacientes de madrugada, dizendo que às 6 horas da manhã ia colapsar uma mina e ia afundar tudo. Está lá o elefante branco até hoje. Então, a mentira que houve aquilo ali, a Braskem é culpada, mas veja só, a inércia da política, dos políticos, que vem desde o final da década de 70. Eu perdi o meu canal, inclusive, o Política Sem Off, porque eu citei que a Salgema, que haviam havido mortes, que houve mortes, numa entrevista que eu fiz com o Ticianelli e o Magela, eu não falei nada, só eles falaram que houve mortes. O meu canal foi banido do YouTube 2 dias depois. Quer dizer, a força do poder, o poder da mentira é tão grande que, na verdade, a gente não sabe o que é que vai acontecer com aquilo ali, não vai saber nunca. Esse é que é o problema. Watson, você falou muito bem, várias coisas. Primeiro, essa de houve mortes. Eu sou filha de um operário da Braskem. Meu pai faleceu em 2022 guardando muitos silêncios. Só quando ele estava muito bêbado que ele conseguia falar alguma coisa sobre o que acontecia lá. E uma vez eu vi ele falando, né, que um colega, ele falando para outro colega, eles bebendo. E essa imagem ficou na minha mente de criança. Eu vi ele derreter como uma vela. E isso foi dentro lá da Salgema. Ele viu uma pessoa ser atingida por um vazamento, sei lá o quê, e essa pessoa derreter como uma vela. Então, aquela imagem causou um impacto muito forte nele, que ele quebrou o silêncio, ele não falava sobre o trabalho dele, e aí quebrou o silêncio nesse dia que ele estava falando com um amigo. E eu ouvi isso, porque às vezes saía muito com ele, e fiquei com isso guardado. Então, tem mesmo situações ali dentro da Salgema que foram silenciadas. E essa questão aí dessa confusão que você está falando, ali no CEPA mesmo, hoje lá eu andando no CEPA. Por que a escola de formação pedagógica, Titara, só me lembro o nome Titara, está fechada, e outra escola que fica mais atrás dela, que é a Laura Dantas, não está? Quer dizer, essa aqui afunda, como é que a gente confia nisso, né? E aí... educação lá, inclusive. Pois é, então, eu vejo, tem uma pessoa que todo dia, a cada 2 dias ela publica imagens de drone sobrevoando aquela área. É um Everton MCZ, se não me engano, o canal dele no YouTube. E eu acompanho. E eu vejo a cada 2 dias ele passando, sobrevoando com drone sobre a área onde a Salgema, a Braskem, está trabalhando. Colocando, tentando, são toneladas de areia, montanhas de areia, que eles estão tentando colocar lá para preencher aquelas cavernas, né? A gente não sabe se vão conseguir ou não. Eu sei que era preciso ter essa informação correta para saber o que foi necessário fazer e o que não foi, porque o que a gente sabe é que muitas pessoas tiveram as casas lacradas com tudo dentro, não tiveram tempo nem de tirar fotos, roupas,
Muitas dessas famílias que foram expulsas das suas casas não tiraram nada. As portas estão lacradas lá no Pinheiro, né? O professor José Geraldo Marques mesmo perdeu uma biblioteca de uma vida inteira, né? Ele tinha livros muito raros. Então, essas coisas doem muito nas pessoas e a gente quer saber a verdade. E como é que a gente vai fazer para saber a verdade, né? Porque são muitas informações desencontradas, muitas. Na verdade, eu queria saber onde estavam alguns de seus concorrentes durante o período daquela crise toda, né? Que ninguém apareceu para dizer nada e agora todos falam Braskem. Também isso, né? Algumas vozes corajosas que foram bem perseguidas porque não disseram. Eu miro muito no exemplo da Nirivane Nunes, que é uma mulher muito corajosa e para mim ela é um incentivo e é uma pessoa que eu tenho referência, porque ela foi uma voz que nunca se calou diante dessa questão da Braskem e ainda nos salvou de outra. Porque eu não sei se você lembra que a Timac Agro, lá de Santa Luzia do Norte, uma empresa que produz defensivos agrícolas e traz ácido sulfúrico lá do Cabo, queria simplesmente implantar um tanque de 8 mil metros cúbicos ali no porto de Maceió. Um ácido que é volátil, que se tiver um vazamento, né? Ácido sulfúrico, se tiver um vazamento, muitas pessoas morrem antes de você conter esse vazamento. E aí isso tramitou no governo Bolsonaro, no silêncio. Quando teve uma audiência pública, e a Neivane falou comigo, e a gente saiu falando para ambientalistas e lutadores sociais, vamos a essa audiência pública, porque se isso for aprovado, vai ser um desastre para a nossa cidade. A gente foi para a audiência e conseguiu conter essa aprovação. A audiência foi cancelada, isso não foi aprovado, mas a lei que autoriza, que foi no governo Bolsonaro, ela ainda não foi suspensa, ela ainda está lá, uma autorização governamental para a implantação disso e pode voltar a tramitar. A gente vai ter que ficar o tempo todo vigilante para não ter ali no Porto de Maceió. Ao mesmo tempo que se constrói uma área de passeio para os turistas, se coloca uma bomba. Sem condições isso, né? Candidata, falando dos concorrentes da senhora Rafael Brito e JHC, a senhora acredita que são a mesma pessoa, os mesmos ideais, o mesmo projeto de governo, ou consegue ver alguma diferença? Olha, se você olhar, inclusive, como eles se movimentam entre eles, qual é a diferença, né? Porque o Rodrigo Cunha um dia estava de um lado, agora está do outro. Aí o Ronaldo Lessa estava desse lado, agora está do outro. Aí a Gabi Ronalça estava lá na extrema-direita, agora está como vice do Rafael Brito, que inclusive a gente sempre lembra dela com aquela imagenzinha de um feto dizendo que as mulheres que têm o direito legal ao aborto deviam antes ouvir um áudio com o batimento do coração, e agora é a vice do pessoal das mulheres do PT que foram para a rua dizer que estuprador não é pai e que criança não é mãe, porque a maioria dessas meninas, das mulheres que conseguem o aborto, né, o direito legal ao aborto, são meninas que estão estupradas, meninas, e que não podem ser mães por causa do risco, porque o corpo delas não comporta uma gravidez. Então essas meninas precisam com urgência acessar um direito legal. E aí uma pessoa que tem coragem de dizer não, isso não pode, por questões religiosas, no Estado laico, onde cada um escolhe sua religião, mas a lei é para todos, não é um jargão que eles gostavam, a lei não é para todos, a lei que dá direito nessas questões específicas também. Então você não pode inviabilizar. E aí você vê essa confusão política, ideológica de proposta, indo para lá, indo para cá, né? De um lado tem Arthur Lira, do outro Renan Calheiros. E a gente aqui em Alagoas, há muitos anos, já está cansada desse caciquismo, tá entendendo? De você ter chefes políticos de um lado, chefes políticos de outro, se digladiando, mas na verdade depois eles se encontram no clube do uísque e a base deles que continua brigando de verdade, e enquanto eles está tudo bem, eles são da mesma oligarquia, gente, são do agronegócio aqui, são acionistas, eles têm interesses comuns.
Então, eles ficam lá, muito bem, obrigada, fingem que são inimigos, e aqui a base deles é que vai lá para porrada mesmo, para briga, não, mas o líder é melhor, não, Renan é melhor, e eles lá, em alguns lugares aí, inclusive apoiando o mesmo candidato. Não são de verdade inimigos. Eu sou comunista, então, para mim, o velho Marx está certo. Os inimigos são inimigos de classe, entendeu? Então tem o quê? Tem a classe trabalhadora que tudo produz e não tem nada, e tem a oligarquia que não faz nada, mas consegue ficar com a produção de todo mundo que acumula riquezas para ela. Então o que a gente tem que fazer enquanto classe trabalhadora? Manter a autonomia dessas oligarquias. Nenhuma delas é boa. Eu lamento que o PT tenha escolhido uma oligarquia para chamar de sua e fique lá a reboque dos calheiros. Mas eu prefiro estar num partido que mantenha a independência, apesar de ter uma opção preferencial pela pobreza, tudo bem, a gente, vocês podem ver, tá no Divulga Cante, o que a gente arrecada, o que a gente tem de fundo eleitoral é pouquíssimo, veio, assim, 20 mil, 30 mil, eu soube que o fotógrafo de um dos candidatos está ganhando 50 mil, né? Então a gente tem para todas as campanhas aqui do estado, menos que o fotógrafo do nosso concorrente, mas é isso mesmo, tenho aqui minha cabeça tranquila do que eu posso falar, sem me preocupar, mas eu vou ferir os interesses de cá, os interesses de lá, porque eu não devo, né, nem eu, nem o meu partido, meus companheiros, a nada dessas pessoas. Então a gente pode, com muita independência, chamar para luta, chamar para organização, chamar para pressão social. Foi a pressão social que tirou a gente da ditadura, gente. Não dá para duvidar. Eu sei que muitas vezes, é um discurso, mas o pessoal não consegue. A pressão social tirou a gente da ditadura militar. O que fez a ditadura cair? Não foi nem a greve dos sindicalistas do ABC, não. Isso foi importante. Mas antes disso, foram os panelaços de mulheres, sempre as mulheres. Mulheres que lutaram contra a fome durante a caristia da ditadura militar, começaram a bater panelas nos bairros. Esse foi o primeiro barulho que derrubou a ditadura militar. Então, a gente vai duvidar da capacidade do povo de derrubar estruturas pesadas quando a base está sobre ele, sobre as costas do nosso povo? Quando a gente tem consciência e vai à luta, derruba. Então, eu não duvido não. Eu não duvido nem que a gente possa fazer... realmente ganhar essa prefeitura, porque isso é o mínimo que a gente quer. O que eu busco durante toda a minha vida é uma revolução. Então, ganhar a prefeitura é pouco para o que a gente quer. Candidata, nosso tempo já está se encerrando. O jornalista Wadson vai fazer mais uma pergunta e depois a gente vai te dar 1 minuto para a senhora conversar com os eleitores e com os indecisos. Então, mandar um recado para eles, ok? Wadson. Lenilda, eu imagino qual é a sua resposta, mas é o seguinte, é muito comum na política, o candidato que não vai ao segundo turno, eles geralmente apoiam um outro nome. Eu não confio muito no que dizem as pesquisas de hoje, né, aqui, principalmente aqui em Alagoas, mas em confirmando o JHC, e confirmando que haja um segundo turno entre o JHC e o Rafael Brito, você ficaria no apoio de algum deles? Não, e olha só, Wadson, como é que são as coisas, né? JHC nessas pesquisas está mandando em tudo, mas tem os outros candidatos, segundo, terceiro e quarto. Olha a diferença de investimento financeiro, de peso, de apoio de oligarquia que Rafael Brito tem. Vai olhar quem está lá no palanque do Rafael Brito. E qual é a distância que ele está de mim e do Lobão? Quer dizer... Gente, eu tô fazendo minha campanha com o Wes e outros companheiros fazendo vídeo na internet. Então eu tenho que estar, assim, intimidada com minha baixa adesão nessas pesquisas? Não. Porque, agora, quem tem no palanque, Renan, leva áudio do Lula para um debate, que ainda teve isso. A gente teve um debate na do FAO, e que eu saiba, não se deve usar nada externo, né? Mas o outro colocou lá um áudio do Lula para dizer que era o candidato do Lula. Tem todo esse palanque cheio de gente com nomes, assim, de impacto. E não sai lá né? Tá mais perto de mim, do Lobão, dos pobres, do que
de disputar nas pesquisas. Então, honestamente, eu digo para você que tem que ir para o segundo turno sou eu, né? Porque aí o segundo turno só ia ser legal se fosse o Caldas e eu, diga aí, se não seria. Então, o que eu falo aqui, já estou falando, bote 80 para ter segundo turno e vamos ver como é que esse segundo turno pega fogo, em vez dessa campainha mais ou menos de marketing de um, marketing de outro, né? Vamos fazer uma campanha de verdade, o candidato de Arthur Lira e a candidata do povo. Adson, muito obrigado pela sua participação. Irenilda, o Extra também agradece por você ter participado dessa sabatina e deseja uma boa sorte aí na sua campanha. Obrigada, e eu queria dizer que nós confiamos na vontade popular, nós estamos aqui para nos colocar, nós pedimos a você o voto no 80 e estaremos nas ruas, nas lutas sociais, todos os dias, como sempre fizemos e como sempre faremos por uma sociedade mais justa e igualitária. Ok, muito obrigado então. Uma boa noite. Obrigada e boa noite.